Eu já tive muitos problemas na vida porque eu não sabia definir o que era mais importante para mim. E acredito que você também. Justamente por isso eu decidi fazer esse vídeo. Na maior parte das vezes, quando nós vivemos, nós ficamos ansiosos porque são muitas tarefas para fazer. Tarefas de casa, tarefas profissionais, coisas que as pessoas nos pedem, tantas e tantas coisas que nós nos deparamos e ficamos ali meio que perdidos. O que é que eu faço? Não dá tempo fazer tudo. Essa é uma das reclamações que eu mais recebo das mães, das pessoas que conversam comigo, e por muito tempo foi uma reclamação minha, e às vezes ainda é. Eu fico olhando assim pensando, puxa vida, não dá tempo fazer tudo. Eu gosto de imaginar essa cena. Sabe aqueles palhaços ou aquelas pessoas que têm várias varetinhas assim e os pratos em cima? Daí ela vai lá e equilibra uma, volta aqui e equilibra a outra, sem deixar nenhuma cair? Vivendo, eu me sinto do mesmo jeito. É como se a gente precisasse equilibrar vários pilares e fazer várias coisas e todas as vezes um prato estivesse em risco de cair e a gente fosse lá, desse uma tocadinha assim na varetinha para o prato não cair. E recentemente eu comecei a pensar, comecei a refletir. Na verdade, desde os meus 15 anos, mais ou menos, então tem 5 anos, que eu comecei a refletir o que é mais importante para mim. E isso tem me ajudado bastante. Por quê? Quando você sabe o que é mais importante para você, quando você sabe quem você quer ser, você consegue dizer não a muitas coisas. Por exemplo, digamos que uma pessoa queira ser cantor de ópera, um cantor famoso de ópera, e alguém chama essa pessoa para ela cantar pop. A pessoa vai dizer um não, um sonoro não, porque ela sabe que quer ser cantor de ópera. Mas se a pessoa não sabe o que quer, a pessoa aceita várias coisas e diz sim para várias coisas que ela não queria fazer, que não fazem sentido para ela, e depois de dar aquele sim, ela fica empurrando as coisas com a barriga. Mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho, vamos ao vídeo de hoje. Bom, aos meus 15 anos, eu fiz um exercício que mudou minha vida. E até hoje eu faço quando eu estou precisando me reencontrar. Não fui eu que criei esse exercício, mas o nome do exercício é necrológio. Em que consiste esse exercício? Consiste em você sentar, imaginar que você morreu e imaginar alguém contando sua vida. Então, hoje morreu fulano de tal. Em vida, ele fez isso, isso e isso, ele foi desse e daquele modo, ele era bom, ele tinha isso, tinha aquilo como virtudes, tal, tal, tal. Então, é você fazer esse exercício de sentar, encarar a sua morte e se perguntar quem você quer ser. Algumas pessoas têm medo de fazer esse exercício porque acham que é pensar em coisa negativa, pensar na morte, tal, tal, tal. Mas todas as vezes que eu penso na minha morte, a minha vida se torna melhor. Eu fico observando, esses dias eu li A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, um livro maravilhoso. Eu já li 3 vezes, quero ver se até eu faço um vídeo falando sobre ele. Mas ler aquele livro e me deparar com o Ivan Ilitch, que diante da morte percebe que ele não tinha vivido como deveria, me fez pensar que eu preciso viver melhor. E todas as vezes que eu faço qualquer meditação a respeito da morte, ou que eu escrevo um necrológio, isso me faz viver melhor. E escrever um necrológio também te mostra aquilo que é essencial para você. Porque muitas vezes, muitas pessoas te cobram coisas diferentes. Na minha época da escola mesmo, os professores começaram a cobrar. Olha, vai, faz faculdade, faz isso, faz aquilo, faz a faculdade X em tal lugar. Só que, olhando para o meu necrológio e sabendo quem eu queria ser, escolher aquilo que os professores estavam dizendo não fazia o menor sentido. E muitas vezes a gente escuta aquilo que o outro está dizendo porque a gente está perdido e não sabe o que fazer. Então, se tem um exercício bom para você se encontrar com você e saber aquilo que você deve fazer, aquilo que você precisa fazer, é o necrológio. Então, se eu tenho como meta de vida ser uma pessoa boa, ser uma pessoa generosa, quando surgirem as situações, eu vou praticamente seguir aquilo que eu quero ser. E é claro que muitas vezes você não vai seguir e não vai fazer, mas é um desvio de rota, e você sabe para onde voltar.
Então, o necrológio é como se fosse isso, o porto seguro da sua personalidade. A pessoa que você sabe que quer ser e olhar para ela te faz querer ser melhor, olhar para ela faz você retomar o caminho quando você havia se perdido nas distrações, nas coisas fora de você e assim por diante. Então, se eu indico um exercício para você, é esse. E não é um exercício da boca para fora. É um exercício que eu faço desde os meus 15 anos e certamente eu não seria a pessoa que eu sou hoje sem esse exercício. E se daqui a 5 anos eu chegar a um determinado lugar, esse lugar ao qual eu cheguei também com o auxílio desse exercício, porque ele me ajudou a focar, a saber aonde eu quero chegar. E sabendo aonde você quer chegar, nós chegamos no segundo ponto, que é aprender a dizer não. Por muito tempo eu fui a pessoa que tinha medo de dizer não. Eu achava que as pessoas iam me achar ruim se eu dissesse um não, que eu deixaria de servir porque eu disse um não. Só que depois eu comecei a ler algumas coisas e ver, refletir, e dizer não é uma das melhores coisas que existe. Por quê? Não estou dizendo para você dizer não a tudo, ser sempre uma pessoa fechada em você mesma, só cuidar dos seus projetos, dos seus planos, tal, não é isso. Mas é que muitas vezes nós dizemos sim e nós dizemos não sem pensar no peso do sim e do não. Pensa o seguinte, alguém vem e me chama, Sângela, assume essa coisa pra mim? E eu digo sim a essa pessoa. A partir do momento que eu digo sim, existem várias obrigações que estão ligadas a essa tarefa e eu vou ter que manter o meu sim. Pelo menos se eu quiser ser uma pessoa de palavra. Então, os meus pais me criaram de um jeito que sempre foi assim. Se você disse a uma pessoa que você vai, você vai. Você pode estar sem vontade, mas você vai, porque você deu sua palavra. Se você disse a uma pessoa que você vai dar aula, que você vai atender, você precisa atender. É claro que existem situações esporádicas, situações que você não pode prever. Então, você fica doente, e tantas outras coisas. Mas, em tudo, meus pais me ensinaram a manter a minha palavra. E, durante um tempo da minha vida, eu comecei a notar que eu estava com dificuldade de manter a palavra, mas não de fazer, mas de fazer bem feito. Acredito eu que você também sinta isso. Você faz tantas coisas que você sente que nada sai bem feito. Sai tudo pela metade, sai tudo meia boca, como a gente diz aqui na minha região. Então, para fazer as coisas bem feitas, nós precisamos aprender a dizer não. Por exemplo, hoje em dia eu trabalho 100% online, 100% no digital. E eu estou focada nisso. Então, o meu objetivo é fazer materiais para essa área, é atender professores dessa área, atender pais nessa área, atender alunos nessa área, tudo online. Se eu assumo um compromisso, por exemplo, com uma escola, nesse momento, de trabalhar presencialmente, eu não conseguiria fazer nenhuma das duas coisas bem feitas. Então, muitas propostas aparecem, muitas pessoas me chamam, Sângela, vem trabalhar com a gente, Sângela, vem fazer tal coisa. E a minha resposta tem sido não, porque eu sei que eu não vou conseguir manter um alto padrão, que eu não vou conseguir manter um bom trabalho em tantas áreas ao mesmo tempo. A mesma coisa, quando eu comecei, inclusive no café da manhã eu estava conversando isso com minha mãe, que quando eu comecei eu dava aula de muitas coisas. O meu negócio não tinha começado, eu não tinha cliente algum, estava tentando começar, ver como era. E nessa época eu dava aula de português, matemática, história, geografia, inglês, o que surgisse eu dava aula. Depois de um tempo eu já tinha mais clientes e eu comecei a notar que dar aula de todas as coisas me impedia de ser bom em todas as coisas. Por quê? Eu não consigo estudar português, matemática, história, geografia, ciências, tudo ao mesmo tempo, e não é estudar para mim mesma somente, mas é estudar tendo que elaborar uma didática para explicar para alguém. Dar aula de todas essas coisas ao mesmo tempo estava me atrapalhando. Então eu afunilei e agora eu só dou aula de alfabetização e língua portuguesa. Eu consigo focar os meus estudos nessa área, eu consigo direcionar as coisas para essa área. Então, você vai ter que aprender a dizer não. Dizer não para você mesmo. Então,
Você quer ser o tipo de pessoa que lê todos os dias, suponhamos. Você vai ter que dizer não ao celular muitas vezes, porque se você fica no celular se distraindo, você não vai conseguir ler. Você vai ter que dizer não a muitas coisas. Então, você quer ter um corpo saudável. Você vai ter que dizer não a pizza, a Coca-Cola, a tantas outras coisas. Você quer ser o tipo de pessoa que se exercita. Você vai ter que dizer não à preguiça. Você vai ter que dizer não à sua falta de vontade. Você vai ter que dizer não a você. Se você foi educado em um lugar em que os seus pais sempre te davam sim, se você é adolescente e os seus pais sempre te dizem sim, ou na maior parte das vezes te dizem sim, aprenda a dizer não para você mesmo o quanto antes, porque senão na vida você vai quebrar a cara. Em que sentido? No sentido de que muitas vezes a vida te diz não. Então você faz uma coisa e deu certo não, tenta de novo. Você tenta outra e deu certo não, tenta de novo. E se você não tiver essa capacidade de receber o não, você vai se frustrar e não vai fazer mais nada. Então, você vai ter que dizer não às outras pessoas muitas vezes. Então, você está ali no meio do seu trabalho, concentrado, vem uma pessoa conversar com você sobre um assunto nada a ver. Às vezes, delicadamente, você vai ter que dizer não a essa pessoa. Então, agora eu não posso, estou trabalhando. Você vai ter que dizer não a convites que as pessoas fazem, e às vezes até mesmo a convites que parecem muito bons, mas que talvez não sejam bons para você. E você só vai saber se é bom para você ou não se você souber aonde você quer chegar. Tem uma frase de um poema de Shakespeare que eu sou apaixonada. Algumas pessoas dizem que é da Verônica Schofstall, algum nome assim, que diz assim, não importa para... Não, pera lá. Eita, fugiu da mente. Pera aí. Lembrei. Aprende que não importa aonde você chegou, mas para onde está indo. Mas, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Essa frase foi colocada no filme Alice do País das Maravilhas também, na boca do gato Cheshire. Então, pense nisso. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a se aproximar daquele lugar aonde você quer chegar. Se você gostou dele, deixa seu like aqui e se inscreve no canal, porque a minha meta é todos os dias trazer um vídeo novo para você. Um forte abraço e até a próxima!